há várias possibilidades e nós temos que partir do princípio que o público. Olá, bom dia. Eu sou a Alexandra, sou enfermeira especialista em saúde materna, conselheira em aleitamento materno. Trabalho no serviço público como enfermeira de família e fazendo a vigilância de grávidas e acompanhamento de famílias como enfermeira especialista. Tenho um projeto pessoal, Mais Grávida, onde e que também parte do meu tempo este acompanhamento às mamás, às puérperas, no esclarecimento de dúvidas, aconselhamento de produtos, e por isso as mamás, os bebés e as famílias é um bocadinho a minha vida, sim. Que exercícios ou que tipo de atividades é que existem, estão disponíveis e que as mamás podem fazer para ajudá-las nesta recuperação, não vou dizer mais rápida, mas numa recuperação saudável no pós-parto? Sim. Antes de mais, englobo aqui a mamá também sempre no seio familiar. Acho que isto é importante ver depois que tipo de família é e esta base é direcionada para a mamá, mas também no acompanhamento familiar. Tudo torna-se mais difícil se a mãe, por exemplo, até quer sair e não tem a quem deixar o bebê ou se não sente confiança para deixar o bebê. Há várias possibilidades e nós temos que partir do princípio que o pouco é sempre melhor que nada. O tipo de exercício ou o tipo de atividades podem ser 15 minutos, 20 minutos em família, sozinho ou acompanhado, com os fones nos ouvidos, ao ar livre, e nós temos que olhar para o puerpério e para o pós-parto como sendo uma coisa natural. E há uma coisa que as grávidas às vezes me dizem no pós-parto, que é: ninguém me tinha preparado para isto. Ninguém me tinha preparado para isto. Ainda bem que nós não preparámos, ainda bem que nós não dizemos que há puerpérios difíceis e complicados. Eu acho que todos os puerpérios, todos os pós-partos podem ser... Eu não conheço um pós-parto assim daqueles que nasceu e está tudo bem. Não conheço. Eu atrevia-me a dizer que se calhar todas as mães choram, que não há uma mãe que não tenha chorado por algum motivo que não sei qual no pós-parto ou que não se tenha sentido. Isso não é normal. Isso é comum, isso é frequente, isso pode ser ou não normal, mas é comum e frequente e nós temos mecanismos também para ultrapassar isto. O exercício físico, a vida saudável, o sair, nem que seja numa caminhada familiar. E hoje em dia temos imensos acessórios que facilitam esta saída, os porta-bebés, os panos, em que não temos a quem deixar o bebê, podemos levar o bebê connosco, podemos fazer exercícios em grupo, ouvir música para bebés, ginástica com outras mamás que tiveram também bebê e que conseguem partilhar connosco, com amigas, sair, ir ao café, ir ao cinema. Sim, é possível. A parte a amamentação também, que é hoje em dia, tantos acessórios que permitem à mãe que está a amamentar ser mais livre e fazer. Portanto, temos que usar todos os argumentos em prol da nossa saúde e prevenir, e eu mais que não seja com este tipo de caminhadas e exercícios, todas nós podemos fazer de uma forma simples e sem custos às vezes, como por exemplo uma simples caminhada. Sim. Quais são os principais desafios na manutenção da saúde pós-parto, quer físicos e emocionais? E se de facto é frequente as mamás procurarem ajuda para enfrentar esses desafios? Eu, por acaso, sinto uma coisa nas minhas consultas, é que habitualmente as pessoas, quando procuram e quando sentem que precisam, é numa fase já muito avançada. Porque há sempre esta linha muito ténue entre o que é normal e o que é, e eu vou pôr entre aspas o normal e o anormal, mas vou chamar-lhe assim, é uma linha muito ténue entre o que é normal e o que é o anormal. É possível uma mãe, como eu disse há bocado, chorar no pós-parto, e é comum e frequente e todas nós choramos, mas qual é esta linha que separa este choro fisiológico deste choro patológico? E esta é a dificuldade. E o que eu acho que às vezes vejo é que as mães que realmente precisam e que estão, por exemplo, com uma depressão pós-parto, procuram já muito tardiamente, porque há dificuldade em assumirmos que
eu tenho um problema, isto está a ser doentio, está a ser patológico, e por outro lado, se calhar as pessoas com esta mente mais aberta, que se calhar estão com alguma dificuldade, mas não é efetivamente uma situação de tratamento ou patológico. Os principais desafios são, sem dúvida, as noites mal dormidas, esta compensação do sono. A verdade é que nunca mais o nosso sono é igual, nunca mais, portanto aqui há uma disrupção com aquilo que era o nosso sono normal. A amamentação é sem dúvida um grande desafio. Outra coisa muito importante é a relação com o outro par, porque quando nasce uma mãe não pode morrer uma mulher. Não pode. A maternidade tem que vir acrescentar em todos os campos. Não podemos deixar de ser mulheres no conceito todo amplo do que é mulher, sei lá, de pôr um rímel, de fazer o almoço, de ir ao cinema com o companheiro, não sei. Não. A maternidade tem que vir a acrescentar, sempre. Como profissional de saúde, como enfermeira, que conselhos dá às recém-mamãs para uma recuperação progressiva e saudável, a nível físico e emocional, e como é que as redes de suporte, os parceiros, amigos, familiares, podem ajudar a intervir nesta recuperação? Eu começava se calhar por esta parte dos parceiros, porque habitualmente no pós-parto aquelas pessoas que nos querem melhor, a nossa família próxima, os nossos pais, o companheiro ou a companheira não falo tanto, mas os nossos pais, os nossos primos, os nossos amigos mais chegados são aqueles que se calhar de alguma forma acabam por nos causar mais stress, entre aspas. Os nossos pais e as pessoas mais antigas, às vezes com conceitos que nós sabemos hoje em dia, porque está sempre a mudar, amanhã não sabemos, mas hoje em dia sabemos ensinar nas preparações para o parto que não era assim, que não se fazia assim. Às vezes, quando são famílias muito chegadas, acabam por trazer um bocadinho esta pressão do tem que ser, tens que dar água ao bebê, ou quando nós dizemos não na preparação para o parto, não deves dar água ao bebê quando estás a amamentar. Portanto, às vezes estas pessoas acabam por trazer alguma ansiedade acrescida. E aí nós temos que colocar filtros, e muitas vezes nós costumamos dizer que uma pessoa para ver a ilha tem que sair fora da ilha, e depois de passarmos este período todo, e por isso é que também eu estou aqui a falar, porque efetivamente também tenho 2 filhos e consigo olhar agora para este processo todo diferente, não é? Porque uma pessoa para conseguir ver a ilha tem que sair fora da ilha, e naquele momento não é possível, não conseguimos ver, e estamos a ouvir aquelas pessoas que são significativas para nós e que só querem o nosso bem e estão a partilhar a experiência delas, que foi a experiência delas. Não é? E a nossa experiência é uma coisa que às vezes requer uma personalização diferente. Portanto, às vezes estas pessoas querem ajudar, não ajudam, e aí a pessoa que está ao nosso lado deve criar alguns filtros, porque sim, essa pessoa não está completamente dentro da ilha, está ali mais ou menos, e pôr filtros nessas pessoas e, ok, chega por aqui, este é o nosso espaço, às vezes que isso é também importante. Quando a família vem para ajudar, para ficar 2 horinhas com o bebê, enquanto vamos dar uma volta, que sim, é possível, ok, ótimo, mas de facto às vezes o estar constantemente a dar opiniões pode complicar aqui todo este sistema. Depois, assim que for possível, atividade física, e nós podemos pensar numa cesariana, ao fim de 6 semanas, num parto vaginal, a recuperação tende a ser mais rápida, isto em traços gerais, porque depois depende muito, mas assim que a mulher se sentir confiante, pode e deve começar a fazer pequenas caminhadas ao ar livre, começar a procurar grupos de outras puérperas, de outras mamás que também têm grupos até de exercício físico, onde seja possível partilhar experiências. Muito importante também ter uma pessoa de referência. Todos nós, eu tenho a certeza, quando nós falamos sobre gravidez ou sobre pós-parto, toda a gente adora partilhar a sua experiência de maternidade, porque é tão bom e faz-nos tão bem que nós, sem querer, estamos a influenciar aquela mãe que tem uma experiência de parto, de maternidade e de vivência familiar completamente diferente da nossa. E nós, sem querermos, estamos a pensar, ok, eu tenho que ser assim, porque nós vivemos num mundo de modelos. Vivemos num mundo de isto tem que ser assim. Não tem. Há o branco, há o preto, mas há o cinza. E o meu caminho pode ser o cinza nesta situação. E esta pressão social do eu tenho que recuperar rápido, esta questão dos influenciadores
quer sejam em redes sociais, que também fazem um papel agora. Podem estar a fazer um bom papel para uma mamá e para outra não, mas todos temos acesso à mesma informação sem discriminação. Isso não é assim, porque nós não vamos, perante uma informação, não vamos reagir todos da mesma maneira. E noto isso, acho que é uma grande pressão social na amamentação, na recuperação do corpo e nas famílias perfeitas. Na mãe que tem tempo para fazer tudo, que tem tempo para trabalhar, que tem tempo para fazer exercício físico, que tem tempo para mudar fraldas e para passar roupas. Não é fácil, mas eu acredito sinceramente que caminhamos para bem melhor. Acredito nisso, acho que sim. Tudo é um ciclo. E neste momento estamos no ciclo do perfeito, das mães perfeitas e das famílias perfeitas. Acredito que caminhamos para um local diferente, para um local de maior libertação. Recomenda algum tipo de atividade física durante o puerpério, específica, exercícios pélvicos, caminhadas, relaxamento, yogas, ou se não recomenda, o porquê não? Recomendo, sim, recomendo muito. Exercícios pélvicos, sem dúvida, acho que devem procurar profissionais ou grupos que trabalhem especificamente com este tipo de população, com este tipo de mulheres que tiveram bebés e que estão no pós-parto. Não só porque muitas vezes esses grupos têm a possibilidade da mãe poder levar também o bebé, e aí não há desculpa, mas eu tenho o bebé, mas eu tenho que amamentar, porque é tudo possível ali, portanto, e há pessoas formadas ou especializadas em exercício pós-parto, isso acho importante e acho que o devem de fazer, é aquela história de cada macaco no seu galho, ok? Acho que aqui também se aplica muito bem, não sendo possível, até muitas vezes por questões económicas, sim, porque estas coisas têm que ser pagas, porque há ali uma pessoa envolvida, há um profissional, há um investimento pessoal da pessoa que está a lecionar o determinado tipo de aula, para quem não tem possibilidade económica de o fazer. Ok, apostamos então nas caminhadas, sim. Podem ser feitas a qualquer hora, podemos levar também o bebê connosco, podemos fazer em família, pode ser uma conversa, pode ser a seguir ao lanche, portanto, mas preferencialmente exercícios com mais nesta fase de pós-parto, sim. Que recursos ou orientações recomenda às recém-mamás que queiram incorporar exercícios pós-parto nas suas rotinas diárias, mas têm algumas limitações, quer físicas devido ao período pós-parto, ou pouco tempo, ou até acesso a instalações que promovam este tipo de exercício? Nós hoje em dia, a nível dos cuidados de saúde, e falando em particular aqui da área de Gondomar, que é onde estamos localizados, a nível dos cuidados de saúde públicos já estamos muito bem defendidos e há que aproveitar os recursos que temos. Existem cursos de recuperação pós-parto, existem conselheiras de aleitamento materno disponíveis para serem contactadas e elas próprias contactam as mães quando nasce o bebê. Depois, se quiserem procurar um bocadinho mais, existem grupos de massagem infantil. A massagem infantil, as pessoas quando se fala em massagem pensam muito, alívio da cólica. Também pode ser, mas podemos falar da massagem, devemos falar da massagem infantil como um momento de relaxamento, um momento de prazer para a mãe e para o bebê, em que há um contacto, em que há um toque. Portanto, as pessoas direcionam muito para a parte da alívio da cólica. Nós temos muito que pensar na parte da prevenção e não na parte do tratamento. Nós temos que um bebê relaxado pode ser um bebê com muito menos intolerância à cólica, que nós, ao fim e ao cabo, nem sabemos muito bem o que é esta cólica. Sabemos que o bebê chora e sabemos que provavelmente terá algum desconforto, mas ninguém consegue dizer exatamente o que é a cólica. Mas um bebê relaxado é um bebê muito mais tranquilo e que vai dar muito mais sossego familiar, por assim dizer. Portanto, existem grupos também de massagem infantil. Há que procurar, há que fazer, há que desfrutar deste período da melhor forma possível, que realmente, o que eu digo, acho que não conheço ninguém que tenha sido um período assim, uma coisa linear, que não tenha tido alguma dificuldade ou que seja de todo fácil, sem problemas, mas é um período em que há que prevenir antes das coisas acontecerem. E essa prevenção começa mesmo por estar em grupo, fazer exercício físico e usufruir da parte bela que é
a maternidade do primeiro sorriso do bebê, do primeiro toque, do bebê mamar agarrado à mão da mãe, assim que, e sim, procurem exercício físico, porque a saúde, o pós-parto saudável começa com o exercício físico.